Boa noite a todos, que a paz de Deus esteja conosco. Vamos fazer mais uma preleção como representação do Centro Espírita Paulo de Tarso. Nós vamos falar um pouquinho do Evangelho, os comentários que vão ser proferidos daqui a pouco para dar um entendimento na nossa vida. Mas antes eu gostaria de convidar a todos para uma prece singela, pedindo ao Pai que nos abençoe, que nos fortaleça, que nos dê luz, que nos dê a paz necessária, que nos ajude no entendimento e na compreensão dos ensinamentos de Jesus, para ela encaixar em nossas vidas e fazer com que nós possamos progredir. A ordem da nossa lei universal, que é a lei do progresso, é fazer o nosso progresso para chegarmos até o Pai. E assim agradecemos a equipe espiritual da Casa de Paulo de Tarso, aos nossos mentores nesse momento, e convido a vocês a essa leitura gratificante do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos. Eu gostaria de ler o item 1 brevemente, mas os comentários dessa nossa preleção vão ser dirigidos aos itens 9 a 13. E nós vamos tecer alguns comentários passo a passo. Mas antes, no primeiro item deste capítulo, né, Bem-aventurados os misericordiosos, nós vamos falar de Mateus, que ressalta algumas palavras, alguns comentários de Jesus, no capítulo 5, versículo 7, que diz exatamente isso. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque eles próprios alcançarão a misericórdia. E o destaque, como eu falei, nós vamos falar sobre o item 9, que é o argueiro, né, e a trave no olho, e vamos falar sobre o item 11, que fala: não julgueis para não serem julgados, e atire a primeira pedra aquele que tiver sem pecados. Vamos começar com o item 9, numa passagem anotada por Mateus também, no capítulo 7, e versículo 3 a 5. E Jesus faz o seguinte comentário: por que vedes um argueiro no olho do vosso irmão, vós que não vedes uma trave no vosso? Ou como dizeis ao vosso irmão: deixai-me tirar um argueiro do vosso olho, vós que tendes uma trave no vosso? Hipócritas, retirai primeiramente a trave do vosso olho, e então vereis como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Jesus sempre trouxe para nós as inspirações das suas passagens. Utilizava algumas histórias para trazer para compreensão do povo da época, que era mais simples. Mas toda a lição dele tem uma reflexão profunda, e é isso que nós vamos ver agora. E por isso nós vamos estudar essa reflexão moral. É uma reflexão moral. Por que nós temos mania de ver pequenos erros com os nossos pessoas, os nossos convíveres, né? Pessoas ao nosso redor, os mínimos detalhes a gente até fica observando, e não somos capazes de ver os grandes erros que estão contidos em nosso interior. Era isso que Jesus quis. E dentro desse ensinamento, ele queria que nós tivéssemos a preocupação de dois fatos, que seria indulgência e compreensão. Porque nós queríamos que as pessoas também tivessem indulgência e compreensão aos nossos erros. Lembremos que nós também somos observados da mesma forma como observamos aqueles que estão ao nosso redor. Então, nós não queremos que as pessoas nos julguem, porque nós não queremos sofrer algum desses tipos de comentários que muitas vezes são infelizes. Então, não julgueis para não serem julgados, com a medida que Jesus disse, né, dentro desse contexto tudo, né? Então, por quê? Porque só a Deus cabe o julgamento. Ele sim é o juiz supremo. Ele, Deus, com E maiúsculo, é que tem essa capacidade de fazer, né? A palavra hipócrita, ela foi utilizada algumas vezes no Evangelho.
E eu vou comentar um pouquinho sobre o Severino Celestino da Silva, que é um grande estudioso do livro mais lido do planeta, que é a Bíblia. E ele fala que, com os seus estudos, que a palavra hipócrita foi dita poucas vezes. E ela tem um significado, né? Que a hipocrisia, aquele que é hipócrita, sofre uma doença qualquer nos olhos da alma. Olha que interessante. O hipócrita sofre de uma doença qualquer nos olhos da alma. Então, essa é o sentido que cabe bem com o argueiro e a trave, né, no olho. Se você tem humildade, você tem prudência e não julga. O fato de você cultivar a humildade é aquele que começa a perceber o quão pequena é a sua presença aqui na Terra, o quão ínfima é a sua qualificação, porque ele reconhece ser imperfeito. O próprio Chico Xavier falava que ele era um cisco, e ele tinha um cabedal de atitudes que mostra que ele tinha moral, né? Mas nós, infelizmente, não temos essa condição de atingir ainda, mas estamos no progresso, estamos a caminho. Essa é a lição de hoje, para mostrar para nós que nós temos essa força íntima para ajudar a entender que somos imperfeitos. Esse reconhecimento já faz com que a humildade comece a crescer dentro da gente. E eu não vou querer julgar para não ser julgado, eu não vou ficar olhando os defeitos dos outros, para os outros não ficarem olhando para mim, não é a verdade? E assim nós temos, com esse entendimento, a gente passa a ser mais clemente, né? Nós passamos a ser mais justo e indulgente com os demais. E aí começamos a aproximar um pouquinho mais de Deus. Porque aquele que não se liberta dos seus próprios erros não pode julgar ninguém, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nesse momento nós estamos tendo uma verdade, uma reflexão para que a gente olhe para dentro de nós. Essa é a verdade, quem nós somos, o que podemos fazer para nos melhorar. Qual é a trave que eu carrego dentro de mim, né? E essa trave está me impedindo de ver aos meus próprios erros. Sou eu que tenho que remover essa trave. Esse é o convite que é feito com o Evangelho segundo o Espiritismo através dessa lição magnífica. Vamos falar um pouquinho do item 11, que é: não julgueis para não ser julgados, e atire a primeira pedra aquele que tiver sem pecado. Outra passagem anotada por Mateus, e a gente vai falar um pouquinho da história da mulher adúltera. Mas essa passagem no item 11 fala o seguinte: não julgueis para não ser julgados, pois sereis julgados conforme houverdes julgado os outros, e aplicar-se-á a vós na mesma medida, olha só, aquilo que aplicaste contra eles. Mateus capítulo 7, versículo de 1 a 2. Eis é a grande situação que nós estamos tendo. Seremos julgados à medida que nós julgarmos os outros. Você imagina como isso é a lei da ação e reação, a lei da causa e efeito em sua mais forte compreensão. Bom, continuando, nós vamos falar um pouquinho sobre o Severino Celestino, uma biografia leve, daqui rápida, para a gente entender a história que eu vou falar sobre a mulher adulta. O Severino Celestino é um dos maiores estudiosos do livro mais lido do mundo, a Bíblia. Ele gosta muito das histórias antigas e estuda profundamente o judaísmo, porque o judaísmo é a base de todas as religiões cristãs. O Severino Celestino, ele tem uma facilidade de falar hebraico e escrever hebraico fluentemente. E ele tem estudado as passagens de Jesus em hebraico, e ele fez até algumas correções. Severino Celestino foi um ex-seminarista. Estava quase para se formar padre quando ele teve um chamamento, um insight. Que a espiritualidade falou a ele:
Severino, não é para você ser padre nessa vida. Você já foi padre em outras vidas. Você precisa pegar o conhecimento, aprofundar os seus estudos para um novo esclarecimento que temos que dar com a Bíblia, que ela foi adulterada. Nas traduções, algumas frases perderam sentidos. Lembre do hebraico e do grego, passar para o latim, depois do latim para todas as línguas da humanidade, houve certas modificações que interferiram no sentido da frase. Eu vou falar uma simples comunicação para vocês, que foi Severino Celestino, que é o estudioso, e traduziu do hebraico uma passagem muito conhecida. É essa: o Senhor é meu pastor, e nada me faltará. É assim que nós aprendemos, desde vários tempos aí, séculos que a Bíblia tem passado. Mas nos estudos de Severino ele falou, não, foi traduzido errado. O certo é, o Senhor é meu pastor, e não me faltará. Olha a diferença. O nada me faltará, quer dizer, Deus tem que me dar tudo, tem que dar casa, tem que dar carro, tem que me dar condição de vida, tem que me dar saúde, Deus tem que... Eu não preciso trabalhar, Deus vai me dar tudo. Dá um outro sentido na frase, né? Mas quando você fala, Deus é meu pastor, o Senhor é meu pastor, e nada que é o correto falar é não me faltará, trocar o nada pelo não me faltará, você vai ver, é que ele vai estar presente em todos os momentos da sua vida, bons ou ruins. Os momentos de dificuldade, de problemas a ser vencidos principalmente. Era esse o sentido verdadeiro. Deus é meu pastor, o Senhor é meu pastor, e não me faltará. O Senhor é meu pastor e não me faltará. Bom, dando continuidade, nós vamos falar um pouquinho da lição da mulher adúltera, né? Jesus estava num pátio de uma das cidades que ele peregrinava, uma espécie de uma pracinha, e ele estava escrevendo na areia. Nisso, uma turba de pessoas raivosas, nervosas, numa gritaria, chegaram até perto de Jesus e jogaram a mulher ao chão e falaram, esta mulher é adúltera, o que devemos fazer com ele? Jesus é um espírito de ordem crística, ele sabia o que passava na mente de todos, eles queriam, na verdade, atentar com Jesus para que ele errasse, porque ele não poderia ir contra a lei. Jesus falou, durante o seu messianato de 3 anos percorrendo a Galileia lá, ele falou, eu não vim destruir a lei, eu vim dar continuidade. E Jesus, comentando isso, ele percebeu, porque só havia a mulher adúltera. O Severino Celestino diz que na lei mosaica, porque é uma lei mosaica, era apedrejado mesmo os adúlteros quando pegou em flagrante, mas não era só a mulher adúltera, o homem adúltero também. E ele percebeu que desde o início havia uma injustiça naquele momento. Cadê o homem adúltero? Por que só ela? Então, ele, com a sua autoridade moral, se levantou depois de ser inquirido novamente qual era o procedimento correto. Ele levantou-se e disse, atire a primeira pedra, aquele que não tiver pecado. Ele não foi contra a lei, ele simplesmente justificou a moral que cada um tivesse lá, para ver se tinha moral suficiente para tirar a primeira pedra. Aí, quem saiu primeiro foi os mais velhos, e posteriormente foi os jovens. E ficou aquele lugar vazio. Jesus tinha uma autoridade moral enorme. O seu lar, o seu magnetismo foram de frente com todos aqueles que estavam lá. Então eles sentiram a autoridade moral de Jesus. Então, essa situação da injustiça que estava sendo praticada, Jesus acabou interrompendo. Nós julgamos muito as pessoas, infelizmente, né, sobre os nossos critérios, sobre a nossa ótica, e acabamos errando bastante e confundimos, porque nós não somos tão perfeitos assim para ter capacidade de julgar. Bom, a lição toda, toda a justiça, tem uma frase muito interessante que é dita pelo Haroldo Dutra Dias nessa live que ele fez sobre a mulher adúltera.
E eu acho que cabe bem a gente citar, né? E por isso eu estou dizendo o autor desta frase. Toda justiça levada pela violência não produz bons resultados. Com certeza não. E aí, Jesus não interferiu na lei, como ele sempre falou que não iria interferir. Essa lei veio desde a época de Moisés, 1000 anos antes de Jesus nascer. Era uma lei antiga. E ele deu continuidade a essa lei. Nós vamos tirar 3 lições importantes com as palavras de Jesus, depois que aquele turbilhão de pessoas for embora, porque não houve nenhuma agressão com aquela mulher adúltera. Então Jesus cita a primeira fala, primeiro comentário: mulher, onde estão os teus acusadores? Naquele momento, o Jesus estava aplicando uma lição para ela que não morreu naquele momento, naquele dia, por conta dessa dificuldade, dessa infração, porque ela tinha feito a infração. E Jesus sabia disso. Então, ele falou: onde estão os teus acusadores? Né? Ele quis dizer nesse momento que nós atraímos as pessoas e as circunstâncias que expressam a nossa intimidade. Nós atraímos. Muitas vezes nós falamos, joga para o universo que o universo traz. É a lei da atração, é a lei da ação e reação, é a lei do efeito e da causa. É muito importante a gente ter uma reflexão que todo ato que nós cometemos, nós vai retornar de uma forma ou de outra para nós mesmos. Então, se eu vou fazer coisas boas, eu vou colher coisas boas. É isso que tem. Ó, um exemplo bem interessante que o Haroldo deu e eu vou passar para vocês. Imagine uma pessoa extremamente com toque. A higienização é algo muito importante. E ela mora num edifício de 20 andares. E limpa com todo primor, com todos os critérios, todos os armários, todos os lugares onde ficam resíduos de comida. Não tem. Simplesmente há uma limpeza do teto ao chão, com todos os materiais de limpeza que são cabíveis. Então, é uma casa, ou dizemos assim, um apartamento de 20º andar, o último andar, impecável. Mas experimente colocar uma colherzinha de açúcar no meio dessa cozinha e aguarde o tempo passar. Quando você vai ver, está cheio de formiguinha do lado desse açúcar. Como que elas localizaram esse açúcar? Lá no chão. Um apartamento no 20º andar. Só se vier para uma nave espacial, porque é impossível de onde que aparecem as formiguinhas, mas elas aparecem. Acaba atraindo. Então, essa é a mensagem que a gente tem que gravar dessa lição, dessa primeira frase. Uma segunda frase que Jesus fala: eu também não a julgo. Olha, Jesus tinha cabedal para julgar. Jesus é um dos espíritos mais perfeitos. Acima dele é Deus. Ordem crística, criadores de planetas. Jesus criou esse planeta. E Jesus governa esse planeta. Mas ele mostrou uma lição. Só Deus julga. Só Deus é o nosso juiz supremo. Nem Jesus julgou. E ele poderia ter julgado. Mas uma lição para a gente entender que o processo de educação moral que nós vamos adquirindo com o passar do tempo vai nos levar de uma ordem para outra ordem. Então, quanto mais nós vamos trabalhando a nossa moral, mais nós vamos subindo. Mais nós vamos deixando as coisas terrenas, menos observadores e críticos, contumazes que somos, nós vamos remover esse lado crítico nosso, porque nós vamos desenvolver humildade e vamos enxergar o nosso interior, que é importante, nós, dentro de nós, quem somos nós, onde estão os nossos erros, como podemos consertá-los. E aí nós estamos na senda do progresso para a elevação até Deus. A terceira e última lição da sequência de frases de Jesus é: vá e não peques mais. Essa mulher, ela recebeu uma segunda chance de vida, porque ela ia morrer há uns minutos atrás, apedrejada. Porque eles não param de tirar pedra até ver que a pessoa não morreu.
entendeu? Então, essa é a situação que Jesus fala, vai, não peques mais. O que ele quis dizer? Vá, né? Vá, reconstrua o seu destino, regenere a tua conduta e se ressignifique. Ressignifique, faça com que a vida que você tenha hoje tome uma nova vertente, né? Que tenha mais esperança, motivação, otimismo e entusiasmo, porque você não morreu. Você foi poupada dessa chance e aí nós temos que aproveitar. Bom, até essas lições que Jesus nos traz realmente ajuda bastante a nossa condição de vida que passamos aqui, de autoanálise, de reflexão interior, de reforma íntima, que tantos comentamos. Tudo isso é esse momento, agora. Eu anotei uma passagem muito interessante do livro chamado Nós, um livro psicografado do Chico Xavier, editado pelo Espírito Emmanuel, que cabe bem a essa colocação deste trabalho da misericórdia nos itens que nós acabamos de citar. Essas anotações foram feitas pelo Haroldo Dutra Dito. Eu fiz um resuminho porque eu peguei as partes mais importantes, mas quem quiser ler melhor, livro é Nós, Chico Xavier, que psicografou, e o espírito que ditou foi Emmanuel. E Emmanuel colocou tão bem a situação que eu acho que vamos finalizar a nossa preleção de hoje com essa colocação de Emmanuel. A Terra é um grande livro que o Senhor, nosso Deus, nos deu para a formação espiritual. Nós realizamos no mundo para a construção dentro de nós. Nós nos realizamos no mundo para a construção dentro de nós. Nós estamos aqui para fazer uma nova modelação da nossa personalidade, que ainda está presa com alguns defeitinhos do nosso eu primitivo. Ainda que não percebemos, estamos escrevendo diariamente nesse livro. Ainda que nós não percebamos as mínimas coisas, as negligências, né? Nós estamos escrevendo diariamente nesse livro. Não te descuide da esfera diária. Vê o que grava nas páginas da vida. Olha que interessante. Por quê? Porque as tuas mãos e as tuas atitudes gravam nas páginas da vida com as tintas luminosas ou com as sombras do coração. É assim, nós vamos estar transparente na página do livro da vida. Não manches o livro que o Pai te conferiu. E ele finaliza dando 4 palavras muito interessantes. Auxilia, perdoa, trabalha e serve. Então, era essa lição aí que nós tiramos, não só para mim, espero que tenha ajudado a vocês também, porque toda lição que nós estudamos, nós temos, essa lição chega mais próximo de nós, porque nós fazemos uma autoanálise e tudo não vem por acaso, nós sabemos disso. Então eu desejo a todos vocês que seja profícua a lição de hoje, que possamos remodelar o nosso personalismo, a nossa forma de ser, que possamos trabalhar para reestruturar um novo ser, para a gente subir na ordem, né, de elevação, uma ordem melhor com a nossa modificação moral. Eu desejo a todos que o Pai abençoe os seus lares, que essa energia de harmonia e paz possa estar adentrando e fortalecendo as vossas casas, os vossos parentes, amigos, conhecidos e principalmente a você, que chegou tão pertinho de mim hoje, escutando essa live. Muito obrigada a todos, muita paz, fiquem com Deus.